Como que começou toda essa coisa de transmutação, metamorfose, lagarta? Em 2014, eu estava na faculdade, né, de artes cênicas, estava mais ou menos na metade. E no final de 2013 eu tive uma perda familiar muito significativa, muito importante. Eu sempre tive um pouco de tendências assim depressivas, épocas um pouco depressivas, e eu já estava numa época assim, quando eu passei por essa perda, e lógico, isso se intensificou. No ano de 2014, eu não queria nem voltar para a faculdade, eu queria trancar. Meus amigos e familiares não deixaram, falaram que se eu trancasse eu não ia voltar, me deram todo o apoio. E eu fiquei fazendo poucas disciplinas, era bem difícil para eu ir para fazer uma faculdade de artes cênicas é uma faculdade bem prática, né? A maioria das matérias são práticas, então fazer as tarefas era bem complicado. E eu estava fazendo essa disciplina de técnicas de figurino e a proposta, né, era que todos da turma fizessem uma moradia vestível para enviar para uma mostra. E eu e alguns outros alunos ficamos encarregados de fazer moradias nômades. Então era um vestível que representasse uma morada, né? Mas que fosse nômade, ou seja, que eu pudesse carregar comigo. Então nasceu a ideia de fazer um casulo. E é bem interessante, eu sempre conto isso, porque desenhar não é muito meu forte. Eu tenho um certo bloqueio com o desenho. Então, nunca tentei me desenhar de jeito nenhum. E quando eu fui fazer o croquis, só no lápis, desse vestível, e eu apresentei para a turma, todo mundo olhou e me disse: "Olha, você se desenhou". Aí eu: "Hã?" Olha só lá, o rosto, o cabelo, o jeito do corpo é você. Falei: "Não é possível. Se eu tivesse querido me desenhar, não teria saído nada direito". Na época eu não vi, não identifiquei, não entendi nada disso, enfim. E fiz esse vestível bem interessante. Ele foi feito do lado, é como se fosse composto por duas asas, né? Uma do ombro à cintura, abrindo por um lado, e a outra asa da cintura para o meio da canela, né? Abrindo pelo outro lado. Então, quando ele se enrolava no corpo, ele aparentava um gramado. Ele era feito de musgo seco, esses musgos que se usa para fazer arranjos de sala, arranjos de flores secas. Então, do lado de fora ele parecia um gramado, mas por dentro ele era todo costuradinho com roupas, com peças minhas e de pessoas que eram importantes para mim. E junto com essas roupas, haviam saquinhos de filó. Dentro desses saquinhos de filó, eu coloquei coisas que eram importantes para mim, assim, que eu achava que eu não podia viver sem. Por exemplo, escova e pasta de dente. Fotos de pessoas muito queridas minhas. Meu celular e meu tablet, porque eu não vivo sem. Entendeu? Pequenas coisas assim. Um bloquinho e um caderno.
um bloquinho e uma caneta. Só que nada disso aparecia quando ele estava fechado, enrolado. Só dava para ver o gramado. Se abrisse, é que ficava claro aquilo tudo. Então era um casulo mesmo. Ele foi projetado para se mimetizar a um ambiente natural, né? E a ideia é que as minhas coisas, aquilo que era caro para mim, importante para mim, ficava guardadinho, voltado para o meu corpo. E eu poderia abrir quando eu quisesse, para mim mesma ou para quem eu, só para quem eu quisesse. Não era uma coisa que precisava ficar exposta. Ficou um trabalho muito bonito. Enfim, passou, eu melhorei, né? Lidei com o processo de luto, enfim. E em 2015, quando eu já estava perto do fim da faculdade, eu estava pensando muito o que fazer, o que aconteceria comigo. Acho que todo estudante, lógico, pensa assim quando está acabando, né? O que eu vou fazer, o que vai ser de mim agora. E nas artes, talvez mais do que em certas outras carreiras, a faculdade é um momento muito importante para você fazer certos contatos. Se você se forma e você não tem contato, fica muito difícil para você começar do nada. Então eu estava meio sem saber. Até que um dia eu vi um cartaz num grupo do Facebook da faculdade, né, falando sobre arte e ciência. Falei, arte e ciência? Como assim? Junto? É possível? Né? E convidando para fazer uma entrevista, para fazer uma iniciação científica. E aí eu fui atrás, porque, acho que como eu já falei, né, no vídeo anterior, essa coisa para mim, né, é muito complicada, porque eu era duas. Então eu não contava, pouquíssimas pessoas na faculdade sabiam que eu era fisioterapeuta. Poucos pacientes meus sabiam que eu fazia faculdade de artes, eu tinha isso muito, muito separado. Eu tinha muito medo de ser julgada, até porque eu cheguei a ser julgada algumas vezes, tipo, mas ué, você vai jogar fora o que você fez? Você vai jogar fora o que você estudou em fisioterapia? Eu falei, mas jogar fora por quê? Conhecimento nunca se joga fora. Conhecimento nunca se abre mão assim, se descarta. E quem disse que eu vou parar de trabalhar? Por que eu preciso largar um para ser outro? Mas algumas pessoas encaravam assim. Então eu fui atrás, né, desse anúncio. E foi quando eu conheci esse laboratório de educação, onde já havia um pesquisador estudando as interações entre arte e ciência. E foi assim que eu comecei a me interessar, ingressei no laboratório e entrei no mestrado e fui também estudar essa interação. Porque para mim foi um momento de descoberta muito grande. Foi quando eu fiz sentido por inteiro. Foi isso, foi bem intenso. E pensando o que fazer, qual seria o meu tema de pesquisa no mestrado, essa ideia desse casulo que tinha ocorrido um ano antes, na verdade mais de um ano antes, porque eu conheci esse laboratório, esse grupo em 2015, mas eu ingressei no mestrado em 2016. Então foi um ano e meio depois, quase 2 anos depois, que eu olhei de novo para esse trabalho do casulo. Eu me lembrei dele, pensando o que eu queria fazer ali no mestrado. E aí pensando nessa coisa de casulo,
relembrando aquele momento que foi aquela fase que foi tão intensa para mim. Foi aí que eu entendi o que eu tinha passado ali, foi então que eu realmente me reconheci naquele croquis, eu vi que inconscientemente eu tinha me desenhado mesmo. Eu entendi por que eu fiz aquele casulo, né? Tudo bem, o tema foi uma coincidência, eu não acredito em coincidências, mas me pediram uma morada vestível, uma morada nômade, e eu logo pensei num casulo e fez todo sentido dentro da minha vida, porque eu sempre me comportei muito assim. Eu sou uma pessoa aparentemente muito fechada. Eu só me abro quando eu quero, para quem eu quero, né? Isso que eu tô fazendo agora de fazer vídeos, de contar, para mim tá sendo um processo muito intenso, muito importante. Vai muito como o oposto do que eu sempre fui e do que eu sempre fiz. Porque eu sempre me abri só para quem e quando eu queria. E agora tá no público. Vê quem quer. Tem poucas visualizações, tudo bem, mas entendeu? O ato de estar ali aberto, eu não controlo quem vai ver. Isso é bem forte. Então, basicamente por agora é isso. Pretendo no próximo falar então melhor sobre como que relembrar esse casulo e pensar nesse processo trouxe à tona a transmutação, certo?